e união a todos os irmãos, amigos, que nesta noite de domingo, dia 6 de setembro de 2020, já estão videologado conosco. Este é o programa Juventude em Ação. Agora são 22 horas e 11 minutos, estamos ao vivo com vocês aqui da sede do Ministério Restauração para mais esta noite na presença de Deus. Aleluia. O Senhor está conosco, o Senhor está aqui, o Senhor está aí com você. E nesta noite temos a certeza de Deus que muitas maravilhas o Senhor fará. Convidamos você que está participando a nos ajudar na divulgação deste programa. Tudo que você fizer nesta noite será em benefício do reino de Deus. Não é para nós, mas é em favor do reino. Nós contamos com você e o céu está contando conosco. Vamos juntos, aleluia, na presença de Deus, divulgar esta programação, fazer a nossa parte, deixar o seu like, deixar aí o seu joinha, divulgar para suas listas de contatos, seus amigos, seus conhecidos. Faça o que nós estamos fazendo. Vamos juntos divulgar esta programação e o Senhor irá nos abençoar. Como já disse, este é o programa Juventude em Ação, que está sendo coordenado, por graça de Deus, pela juventude da sede do Ministério Restauração, que tem como pastor presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira. O diretor de Comunicação e Relações Institucionais é o pastor Paulo Roberto dos Santos. O nosso superintendente da juventude é o pastor Adriano Licidone dos Santos. Nesta noite, apresentando o programa, estou eu aqui, irmão Bruno Beltrame. À minha frente eu tenho o irmão Pablo Macheville. Paz do Senhor, irmão Pablo. Amém. À minha retaguarda eu tenho o irmão Facundo Baez. Paz do Senhor, irmão Facundo. Paz do Senhor, irmão Bruno. Glória a Deus, é uma alegria ter os irmãos aqui. Na parte sonora, temos o irmão Géser Rosa, que Deus o abençoe. Também aqui nos assessorando na parte técnica, temos a irmã Adelise Miller. Deus abençoe a vida da irmã Adelise, pelo seu esforço que está aqui nos proporcionando esta oportunidade de falarmos com você. Também o nosso companheiro auxiliar Ezequiel Pinheiro, que está aí junto com você no chat, participando, atendendo o seu pedido. Glória ao nome de Jesus. Hoje, como você já deve ter visto aí pela thumb, pelas divulgações dos GIFs que fizemos, também da enquete, você já sabe o objetivo do programa desta noite. Hoje estamos dando continuidade àquele projeto que cremos foi Deus quem colocou no nosso coração, de ajudarmos os nossos irmãos, em especial os nossos adolescentes e jovens, a terem armas espirituais, argumentos não somente bíblicos, mas argumentos científicos, argumentos técnicos, comprovações que vão te ajudar a defender a fé diante do sistema do mundo. Enquanto você estiver no seu colégio, enquanto você estiver na escola, enquanto você estiver na faculdade, sendo bombardeado por diversas mensagens e ensinos que contestam a fé, que contestam o ensinamento bíblico, hoje você vai receber argumentos para se defender. Você não vai ficar ali ouvindo, sendo atacado e quem sabe até, por algumas vezes, tendo a sua fé em questionamento. Não, isto não mais vai acontecer contigo. Hoje nós estamos aqui no nome de Jesus para te ajudar, para te dar armas e você lutar e vencer esta guerra contra o mal, em nome de Jesus. Então, nesta noite, o nosso tema abordado, você já deve ter participado do nosso primeiro tema, que foi há um mês atrás aproximadamente. Abordamos o tema criacionismo e evolucionismo. Foi algo maravilhoso aqueles dois encontros e hoje não será diferente. Hoje o tema que Deus nos tem dirigido é o perigo da ideologia de gênero. Este é o tema que em seguidinha estaremos abordando com você. Nesta noite temos dois convidados especiais que já estão conosco, já estão aqui. Um deles já está presente aqui no nosso estúdio, a outra pessoa vai estar também ao vivo, porém participando online.
teremos aqui no estúdio a presença do presbítero Rafael Pacheco, ele que é professor, também é químico, está fazendo o seu doutorado em química, se eu não estiver enganado, daqui a pouquinho ele me corrige se eu estiver em algum equívoco, e também a irmã Daliane Mazorana, que é médica e membro de nossa igreja na cidade de Palhoça, em Santa Catarina. Estaremos conversando com estes dois irmãos e levando até você bastante conteúdo proveitoso. Então fique ligado, não deixa nada tirar sua atenção. Olha, irmão Facundo e irmão Pablo, eu acho que é bom pegar papel e caneta. Eu tô aqui comendo. Olha aí, que maravilha. Não perca a oportunidade de anotar. Depois vai ficar na reprise e vai, mas anotar já vai fortalecer, vai ficar gravado. Não é isso, irmão Pablo? Com certeza. Vai ficar gravado. Então, não perde nada, se prepara. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Neste momento, então, nós vamos fazer uma breve oração e em seguidinho estaremos dando início aqui à nossa primeira rodada de entrevistas com os nossos convidados. Vamos orar a Deus. Vou pedir ao irmão Pablo para dirigir a Deus a oração. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui Glórias na Tua a presença, Jesus. Eu venho te pedir, Senhor, abre nosso entendimento, Senhor, abre nossa mente, Pai, para que nós possamos, Senhor, absorver tudo aquilo, Senhor, que for dito aqui, Senhor. Para que nós possamos, Senhor, nos fortalecer, Aleluia. Senhor, nas tuas armas, Senhor, e de conhecimento, Pai. Para que tudo, Senhor, que for dito aqui, Senhor, venha a ser, Senhor, de uso mais à frente, Senhor, em alguma ocasião, Senhor, algum confronto, Senhor, tanto em escola, tanto em lugares de estudo ou trabalho, Pai. Jesus, eu te peço, Pai, que nós não venhamos, Senhor, nos desvirtuar, Senhor, que nós venhamos focar, Senhor, que nós venhamos ter foco, Papai querido, e que nós venhamos aprender, Senhor, com alegria, Pai, tudo que for dito aqui, Senhor, para nós podermos, Senhor, ajudar e alcançar mais pessoas, Pai. Eu te peço, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então eu vou convidar a passar aqui o presbítero Rafael Pacheco. Ele vai estar tomando lugar aqui à frente e nós, em um minutinho, já voltamos aqui com você. Fique ligado. Enquanto aqui já nos organizamos, você convida mais alguém e em um minutinho estamos aqui iniciando as nossas entrevistas nesta noite. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Espíritu descienda, que cuidamos tu presencia, que el fuego de tu espíritu no se apagará. Glória a Jesus. Então estamos aqui de volta com vocês neste programa. Aqui à minha frente eu já tenho a presença do nosso companheiro presbítero Rafael Pacheco. Paz do Senhor, irmão Rafael. Paz do Senhor, irmão Bruno, paz do Senhor a todos os irmãos que estão aqui presentes, participando desta transmissão. Deus abençoe também todos os irmãos que estão aí conectados junto conosco, estão fazendo parte deste trabalho, estão interessados em ouvir e participar dessa discussão que é tão importante, né, para a construção do nosso conhecimento, elaboração e a apropriação de novos pensamentos e conhecimentos. Glória a Deus. Para quem não conhece, o presbítero Rafael Pacheco é membro aqui na Sede Internacional do Ministério da Restauração. Ele é professor na rede pública estadual aqui do estado do Rio Grande do Sul. Ele também é mestre em Química,
E Eu sou mestre em ensino de ciências e matemática. Ensino de ciências e matemática. Ensino de ciências e matemática. E doutorando em? Doutorando no curso de Bioquímica. No curso de Bioquímica. Da Universidade Federal aqui. Glória a Deus. Sou mestre pela PUC aqui do estado. Amém. Pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Glória a Deus. Também conosco, vocês já, acredito, estão visualizando, a irmã Daliane Mazorana. Paz do Senhor, irmã Daliane. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão aí no estúdio, a todos os irmãos que estão videologados. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Agradecemos também a participação e aceitação do nosso convite, irmã Daliane. Para quem não a conhece ainda, a irmã Daliane é membro da nossa igreja na área Grande Florianópolis, que a sede diária fica em Palhoça, Santa Catarina. O encarregado é o presbítero Nathan Ló. A irmã Daliane, ela é médica, né? Tem também diversas experiências, inclusive esteve numa missão de paz, se não me engano, não é isso, irmã Daliane? Falei Sim. certinho? Em 2013, de 2013 a 2016, nós servimos o Exército Brasileiro como tenente médica, e num período de 6 meses, de novembro de 2013 a junho de 2014, nós servimos no país do Haiti, né, uma missão de paz a cargo da ONU. Muito bem, glórias a Deus. Então estão aqui os nossos convidados. O tema já apresentei anteriormente, é o perigo da ideologia de gênero. Antes então de passarmos para a primeira rodada de perguntas, eu gostaria de dar uma breve introdução sobre o tema. Temos um texto aqui que elaboramos para apresentar aos irmãos. Ideologia de gênero, conhecida entre seus adeptos por identidade de gênero ou perspectiva de gênero. Sua principal argumentação está na alegação de que o gênero de uma pessoa não é definido exclusivamente por seu sexo biológico, mas também pela percepção que a própria pessoa tem a respeito de si mesma, ou ainda por meio de uma construção social, onde a sociedade terá papel ativo na definição do gênero do indivíduo. Para melhor compreensão acerca da origem dessa proposta, então se torna de suma importância conhecer um dos casos que ficou emblemático e deu origem ao tema. Em 22 de agosto de 1965, nasceu na família Heimer 2 gêmeos do sexo masculino. Ainda quando eram bebês, tinham apenas 2 anos, surgiu a necessidade da realização de uma cirurgia de fimose. Contudo, a operação em um deles foi mal sucedida, causando a perda do órgão genital da criança. A família, estarrecida com a situação, ouviu falar a respeito do Dr. John Money, um psicólogo norte-americano, autor de diversos livros a respeito da identidade sexual, com destaque para o livro Os Papéis Sexuais, onde passou a definir o termo gênero para além dos limites do masculino e feminino. O Dr. Money passou a atender a família Heimer e, vendo no caso a grande oportunidade de comprovação de sua teoria, orientou o casal que aprovassem a cirurgia de resignação sexual e, ainda que com base na teoria da construção identitária, deveriam criar seu filho, nascido como menino, a partir de então como se fosse uma menina. O menino, de nome Bruce, teve seu nome alterado para Brenda, passando a ser criado pelos pais como uma garota. Contudo, apesar das incontáveis sessões de terapias feitas com o Dr. Money, inclusive com simulação de relações sexuais entre os gêmeos, o caso terminou com o suicídio do jovem Bruce, a morte por overdose do seu irmão gêmeo e a destruição da vida e do casamento dos pais. Embora tal teoria tenha se mostrado uma farsa, o movimento feminista decide então abraçar a causa identitária. É de Simone de Beauvoir, uma das principais autoras do feminismo, em seu livro, escrito em 1949, O Segundo Sexo, a seguinte frase: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualifica o feminino. Como então avaliar a proposta dessa teoria,
a respeito da definição do gênero sexual dos seres humanos? Seria ela uma opção a ser considerada que permitiria, enfim, a escolha de forma livre e até mesmo libertadora? Ou seria ainda uma opção aberta que dependerá da criação e da cultura? Segundo a Fundação Americana para a Prevenção do Suicídio e também do Instituto Williams, mais de 41% das pessoas transgêneros ativas tentam se matar. Isto é 10 vezes a taxa de tentativa de suicídio, 4,6% a média. O campeão de tênis, René Schirjets, que passou de macho para fêmea nos anos 70, escreveu o seguinte: eu teria me dado melhor ficando do jeito que eu era. Uma pessoa totalmente intacta. Eu não quero que ninguém tenha-me como um exemplo a seguir. Eu recebo um monte de cartas de pessoas que estão pensando em ter esta operação. Eu desencorajo a todos. O que as evidências vêm, na verdade, mostrando é que o ensino acerca da identidade de gênero tem se mostrado um experimento social capaz de levar ao suicídio e à morte. A proposta de ensino deste tipo de conteúdo nas escolas em nível fundamental e médio, e em especial para crianças, com apoio inclusive da Unesco, tem sido colocada em discussão no Congresso Nacional e em níveis estaduais. Desconstruir os argumentos do movimento anticristão e antifamília tradicional, que trocam a verdade pela mentira, é o objetivo deste programa. Então, passando a abordar este assunto com os nossos convidados, eu gostaria de primeiro falar com o senhor, irmão Rafael Pacheco, que está aqui conosco, que o irmão trouxesse para nós, eu trouxe aqui um breve resumo, mas que o irmão nos explanasse, até porque tem muitos que não têm um conhecimento aprofundado do que seria esta, então, ideologia de gênero. E se o senhor concorda com o que eu expus também, obviamente. Com certeza. Dessa forma, né, a gente compartilhar com vocês algumas características. Eu acho que o irmão Bruno deu aqui uma ideia básica, histórica, né, da construção desse pensamento. E o pensamento que envolve, né, essa ideia de construção social do gênero, né, ele obrigatoriamente gera um embate aí entre a característica, o pensamento científico, né, e o pensamento então construído a partir das ciências, se dá para dizer, se dá para falar assim, né, desse ramo do pensamento das ciências sociais. Certo. Então há um embate, né, uma formação aí entre essa discussão. E o que que chama bastante atenção é que essas ideias, elas têm origem lá, né, o movimento feminista se apropria delas, né, para estabelecer uma nova construção, né, de uma forma de aniquilar ou, né, completamente eliminar, ou uma forma de atenuar as características entre masculino e feminino, né, e a ideologia de gênero baseada, né, que começa a evoluir para o pensamento da não identidade sexual, é um efeito colateral desse pensamento, desse suporte, né, desse pensamento inicial lá do feminismo. Então, existem, dentro do feminismo, inclusive, existem diversas ramificações, e alguns desses ramos mais preponderantes, inclusive, negam, né, a própria questão do homossexualismo, enfim. Mas é muito interessante como essa discussão inicial proposta por este movimento acabou culminando com a ideia que se disseminou, né, acerca da ideologia de gênero. Bom, falando inicialmente também sobre isso, né, partindo desse arcabouço, a gente tem a construção de pensamentos em relação à formação do gênero dos sujeitos. E é tão interessante como um pensamento tão superficial e questionável, muitas das vezes tem uma entrada, uma entrada tão grande dentro dos meios educacionais, né, da própria área médica, inclusive, né, dentro da medicina,
E isso, de certa forma, nos choca, porque há um embate claro aí entre o mundo científico e esse pensamento. Bom, biologicamente, o indivíduo nasce ou masculino ou feminino, né? Ou homem ou mulher. Isso é biológico, né? Não há como negar. Esse é um fato. O é XY é XX. Não existe uma outra forma, né, do indivíduo vir a nascer. E isso é negado. A ideologia de gênero nega, né? Diz que esse indivíduo, ele nasce e ele é fruto de um meio, ele é fruto de uma interação social. Então, é triste a gente pensar que o homem, o ser humano, né, a partir dessa interpretação, nasce trazendo assim de uma forma mais clara, né? O indivíduo, quando nasce, ele é uma folha em branco. Esse é o pensamento de quem apregoa, né? Quem professa aí a ideologia de gênero. Então a gente vai escrevendo as coisas nesse sujeito. E a gente sabe que não é assim, né? As pessoas, elas têm uma herança genética, ou elas nascem homem, ou elas nascem mulher. A irmã da Eliane pode nos esclarecer mais sobre isso. Existem características específicas do homem, e são diversas características, né? E diversas características também das mulheres. Eu quero encerrar minha fala aqui por esse momento, depois tem algumas outras coisas aí, principalmente... Acredito que o senhor, como professor, deve ter diversas experiências em relação à pressão por parte da equipe, talvez até de alguns alunos, não sei, vamos descobrir daqui a pouquinho quais são as experiências que o irmão Rafael, como professor, tem passado, porque ser um professor cristão diante de uma pressão do sistema como este não deve ser fácil. Mas, irmã Daliane, ainda dentro dessa abordagem, eu fiz aqui a leitura da fala de uma das principais autoras do movimento feminista, que é a Simone de Beauvoir, né? Ela é fortemente conhecida e divulgada, especialmente por aqueles ou por aquelas que aderem ao movimento. E esta fala dela, eu digo em relação à irmã, por ser primeiramente mulher e depois médica, ela diz aqui na fala dela: ninguém nasce mulher, se torna uma mulher. Esta é a fala de uma mulher feminista. Então, dentro desta pergunta, irmã Daliane, e dentro ainda mais da sua especificação médica, o que a irmã tem a nos dizer sobre isso? Amém. Então, vamos para a parte científica da questão. Muito né? bem. Fazendo um adendo na introdução do irmão Rafael, né? A gente já começa com o nome, que é ideologia de gênero. Então, vem a partir de uma ideia, de uma construção social, né? Só que aqui a gente vai debater questões científicas que são provadas cientificamente, que já se sabe há muito tempo na literatura, né? O que nós temos acerca deste assunto. Bom, eu vou citar aqui alguns cientistas, né, que eles falam o seguinte: é impossível fisiologicamente mudar o sexo de uma pessoa, uma vez que o sexo de cada um está codificado nos seus genes, XX para a mulher, XY para o homem. A cirurgia pode somente criar uma aparência do outro sexo, pois a identidade sexual está escrita em cada célula do corpo e pode ser determinada por meio do teste do DNA, não podendo ser mudada. Então, a gente já começa aqui vendo que desde a concepção, né, quando o óvulo, que tem uma carga genética de 23 cromossomos, ele tem o X, e o espermatozoide, que também tem uma carga genética de 23 cromossomos, podendo ser do tipo X ou do tipo Y. Então, genericamente falando, quem vai determinar o sexo é o espermatozoide, né? Dependendo do tipo em que houver a fertilização. No momento da concepção, então, já se determina o sexo biológico ou o sexo genético. Porém, né, nós vamos estudando a embriologia, a anatomia humana, até a 5ª semana,
né, as gônadas ou os órgãos, né, sexuais femininos e masculinos, eles ainda não estão aparecendo. O testículo ainda não aparece, né? Então, isso não é motivo para dizer que eles são indiferentes ou assexuados, porque a carga genética já está definida. Porém, o que não aconteceu ainda foi o hormônio, né, o comando hormonal começar a externalizar os órgãos que já estão codificados naquele gene, né, e isso já se sabe. Então, dependendo do tipo de hormônio que tiver, né, exposto, ele vai ser ou feminino ou masculino. E aqui a gente já começa, por exemplo, quando não tem nenhum estímulo, né, nenhum estímulo hormonal, nenhum estímulo genético, vai automaticamente criar os órgãos sexuais femininos. Então, a mulher, ela não precisa de nenhum estímulo. Porém, para ser formado o homem, os órgãos sexuais masculinos, precisa de um estímulo hormonal. E se não tiver esse estímulo hormonal, aí se começam os transtornos de desenvolvimento sexual. Por quê? Porque pela genética, pela biologia, o que é o natural, o que é o normal, o que não é a exceção? É a mulher ser XX e o homem ser XY, né? Aí, se a gente, por exemplo, for entrar na questão, existem mulheres XY? Existe. Mas é a regra? Não é a regra. O que acontece com essas mulheres XY, né? Teve um probleminha ali, né? Na hora, teve uma mutação na hora ali da divisão. E o que acontece? Muitas dessas mulheres, a gente vai saber que os hormônios, né? O hormônio sexual masculino que está mais preponderante no homem é a testosterona, né? E o hormônio sexual feminino é o estrogênio e a progesterona. Mas a mulher também tem um pouquinho de testosterona atuando no organismo dela, né? Porque, por exemplo, o hormônio da testosterona, ele é fundamental para, por exemplo, massa muscular, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui que não é do nosso dia a dia como cristão, mas como médica eu vejo muito. As pessoas que querem ir para a academia e querem ficar fortes, querem desenvolver massa muscular, o que eles vão procurar atendimento médico? Eu quero fazer uso de hormônio anabolizante, eu quero fazer uso de testosterona, porque se sabe que a testosterona faz esse aumento de massa muscular, né? Então a mulher precisa ter um pouquinho de testosterona. Só que quando a mulher tem um aumento da testosterona, ela já começa a apresentar características masculinas. Por exemplo, começa a ter mais pelos no corpo, começa a ter uma pele mais oleosa, começa a ter problemas de fertilidade, uma mulher que tem dificuldades para gestar. Então, não é natural que o organismo da mulher esteja com hormônios masculinos elevados, né? Então eu não sei como é que vocês vão conduzir, porque se vocês deixarem eu vou indo, eu vou falando. Acho interessante, Mandaliane, porque, pelo que eu estou compreendendo, e a gente já ouve dizer, a exceção, então, valida a regra, né? O caso de existir em algum momento uma mulher que nasceu com os cromossomos XY é uma exceção que valida a regra de que as mulheres, acredito, 99% dos casos, talvez até mais, nascem com Sim, cromossomo XX, né? Então, exatamente. o fato de ter ocorrido algum defeito ali durante a formação só valida a regra de que a mulher é cromossomo XX e o homem XY. Está Exatamente. correto isto? Muito Exatamente. bem, muito bem. Até fazendo uma. Aproveitando o gancho Por para favor, por discutir favor. isso, né? Estamos aqui com esse objetivo. Pois é. Quando a gente tem essa questão E o pessoal gosta. do pensamento científico, né? A gente está vivendo em dias muito, muito complicados, né? Em dias de um negacionismo científico, né? De dados, né? De interpretação de coisas, de verdades, né? Que estão ali, já são estudadas, já tem estudos publicados, enfim. E isso é muito preocupante, né?
Isso é uma realidade muito preocupante. Porque existe todo um estudo sobre a natureza biológica do ser do indivíduo, né? Eu estava estudando sobre, por exemplo, as opções de cursos de graduação em países como, por exemplo, os Estados Unidos ou países da Europa, onde 90% dos cursos de engenharia são ocupados por homens, né? Isso é claro pela natureza do indivíduo. O homem tem um tipo de raciocínio mais lógico. Aí as mulheres vão dizer, então quer dizer que as mulheres não podem ter raciocínio lógico. Não, a gente pode ter qualquer tipo de raciocínio que a gente quiser. Mas, naturalmente, aquilo que nos agrada, homem, é o raciocínio lógico. Aquilo que agrada a mulher, em geral, é a interação com pessoas, né? É a discussão, é a conversa, é a interação social. Então, nesses países, 90% da formação de engenheiros é homens. E 85%, 90% das enfermeiras são mulheres. Então, qual a lógica disso, né? Basicamente, o tipo de raciocínio masculino e feminino. A própria área da pedagogia também, né, irmão? Sim, exatamente. Quase que totalmente dominado por mulheres, né? Então a gente está claro, né? Tem uma pesquisa de um professor de Cambridge, eu não me lembro qual é o nome do professor agora, não vou conseguir me lembrar, mas ele fez uma experiência. Então, a partir dessas discussões, né? Aí levar em consideração, não, mas isso é fator social, né? A menina nasce, daí ficam dizendo para ela, tu tem que cuidar do doente, porque mulher é assim, é falante mesmo, né? E o homem, a partir das interações sociais, dizem que o homem é mais raciocínio lógico e tal, e por isso que socialmente as pessoas se formam assim. Então esse professor fez um trabalho que eu achei fantástico, está publicado lá numa revista da área da psicologia de Cambridge, onde ele pegou bebês recém-nascidos, né? E colocou imagens ali, né? Rostos humanos e coisas mecânicas, né? Se mexendo, enfim, coisas ligadas a mais figuras geométricas e coisas assim. E eles filmaram os bebês, né? Uma amostra muito grande de bebês, eu não me recordo qual é o tamanho da amostra, mas é uma amostra bem grande, significativa. E ele conseguiu identificar que nos bebês recém-nascidos, que não tinham interação social alguma ainda, os meninos olhavam para as imagens mais ligadas a figuras geométricas, a mecânicas, enfim, e as meninas recém-nascidas olhavam mais para os rostos, para das pessoas. Então, né, é um conjunto de estudos, né, que imbricados um no outro, acabam por si só demonstrando a formação diferente do homem, da mulher. Então não é uma construção social, o sujeito nasce com isso, né? Não é o indivíduo vai surgindo ali. Até a irmã falou sobre a questão dos hormônios. Tem uma questão hormonal muito ligada à questão da formação da linguagem, né? Se eu tenho mais hormônios, eu vou acelerar esse processo, vou diminuir o processo, não me recordo bem qual é o mecanismo, mas ligado diretamente a isso também. Então, assim, são indivíduos totalmente diferentes, características homem e mulher totalmente diferentes, né? Desde a sua intelectualidade, né? Que a ideologia de gênero parte muito disso, né? Dizendo, não, somos todos iguais. Não somos, né? É um infinito de diferenças que há aí. Claro, nós não estamos aqui discutindo se um é melhor ou pior do que o outro, não é essa a discussão. Mas que são diferentes, são, né? A mulher tem... ela é mais desenvolvida, né, em algumas áreas, né? O homem é mais desenvolvido em outras, e por isso se completa, e por isso Deus os fez, e por isso o casamento é uma bênção, né? Porque se completam um ao outro, mas são naturalmente diferentes. Homem e mulher são naturalmente diferentes. Não podemos negar isso cientificamente. Um dos grandes centros de formação, de fomento da ideologia de gênero é na Universidade de Oslo, né?
ao levar essas discussões, essas experiências, a um negacionismo gigantesco. Né? Alguns dos professores até mesmo disseram, não, aqui a gente não está aqui para discutir biologia, porque biologia para nós não serve. Como assim não serve? Né? Como assim não serve? Como assim não podemos conversar com a ciência? Né? A ciência social ela não está desconectada da realidade científica. Né? Não posso simplesmente dizer eu acho que é assim e é assim. Ciência não se faz assim. Né? Onde eu sei, ciência não se faz assim. E dentro deste assunto que o irmão Rafael está trazendo aqui para nós, eu acredito que o irmão Rafael deva ter assistido, não sei se a irmã Daliane conhece, existe um documentário chamado Paradoxo da Igualdade, onde um grupo de pesquisadores noruegueses, né, conseguiram comprovar exatamente o que o irmão Rafael acabou de nos trazer aqui, as diferenças natas, ou seja, desde a condição ainda de bebê, entre meninos e meninas, as suas preferências, as suas inclinações já visuais, né, para a parte mecânica dos meninos, para bonecas em relação às meninas, imagens de pessoas. Sim. E esse documentário produziu um efeito tão grande que o Conselho de Ministros norueguês teve que reduzir por metade as verbas que eram destinadas a financiar as pesquisas de gênero. Foi algo assim que trouxe um abalo ali no mundo do gênero ali, dos pesquisadores. Então, caso alguém ainda não tenha assistido, recomendamos. Inclusive, acho que foi passado numa das nossas convenções, né, aqui da igreja, quando foi abordado o tema. Acho que sim. O Paradoxo da Igualdade. Tem no YouTube, os irmãos podem ter acesso fácil. É interessante também, porque certa vez conversando agora com um amigo meu, e ele é defensor da ideologia de gênero, e eu discutindo com ele, a gente dando debate, né, conversando. E ele diz assim, não, mas e quando coloquei ele, fui, né, discutindo e argumentando, ele diz, não, mas deve ter algum gene que ainda não foi identificado que refere-se ao homossexualismo, por exemplo. Para ele, biologicamente, isso é absurdo, né? Porque para um gene ele se perpetuar, ele precisa produzir descendentes férteis. E tá aí a irmã Daliane pode nos explicar melhor isso. O indivíduo que ele é homossexual, né, ele não produz descendentes férteis. Logo, esse gene estaria fadado a desaparecer. Então, né, não há fundamento científico, biológico nenhum para compreender essa formação do sujeito. Senão o próprio desejo do indivíduo, do sujeito, de se assumir, né, as suas características, enfim, dizer que é. Mas, de fato, né, não é uma construção social e tampouco é biológico. Né? Um indivíduo se torna por si só, como durante toda a humanidade, pessoas decidiram ser assassinas, né? Enfim, tantas outras coisas, ter outras características, outras opções, né? Mas não se trata de um indivíduo que carrega consigo um gene específico, por exemplo, de um homossexualismo. Com certeza, certamente. E eu já vou passar a palavra ao irmão Facundo, ele tem uma pergunta para trazer para os irmãos, né? Mas antes, eu gostaria de trazer algo aqui, irmão Rafael, irmã Daliane, vou começar agora pela irmã Daliane. Eu trouxe aqui na leitura um caso que talvez foi o que deu início a essas discussões, e temos um segundo que eu também quero falar agora de forma breve. O primeiro foi esse da família Heimer, né? A família teve ali aquele casal de bebês do sexo masculino, uma cirurgia mal feita, né, no órgão genital da criança, que teve que ser amputado, e foram procurar um psicólogo que orientou que os pais criassem aquele menino como menina e inclusive permitissem o restante da cirurgia, né, de redesignação sexual na criança. A criança passou por tomagem de hormônios, por diversas sessões terápicas para tentar se criar como menina. Ele, né, porque era um menino, quando chegou à adolescência, ele tinha dificuldades porque ele era tido como menina, seu nome passou a ser de mulher, se vestia como mulher. Pelos hormônios passou a ter algumas características de mulher, mas ele não se dava com as meninas porque ele não queria brincar com as meninas. Ele queria brincar com os meninos, mas como ele se vestia de menina e tinha nome de menina, não dava com os meninos. E quando ele descobre a verdade,
tudo que aconteceu, que seus pais permitiram aquele médico, né, aquele monstro, fazer aquilo com ele. Ele acaba se suicidando, seu irmão gêmeo tem um caso de overdose, seus pais têm a vida destruída. Então, esse foi o caso que deu origem a essas discussões de gênero. E temos um mais recente, irmão Rafael Mandaliani, que é o caso daquele menino que foi brutalmente assassinado. Criado por um par de lésbicas, filho de uma delas, né? O menino que elas queriam transformar numa menina havia sido amputado no seu órgão genital há 1 ano, e quando viram que a tentativa de transformá-la numa menina não havia dado certo, elas esquartejaram a criança, acho que tinha 8, 9 anos, não me recordo agora, e tentaram esconder. Ou seja, isso só mostra ambos os casos, tanto o que deu origem quanto casos recentes, mostram a total incapacidade desta teoria de ter qualquer fundamento lógico, quiçá de dizer que possa ser uma verdade. Então passo para a irmã Daliane, logo em seguida o irmão Rafael, caso queira comentar, e logo após deixo o irmão Facundo também trazer sua participação. Então, trazendo um pouquinho dessa parte, já que o irmão Bruno entrou nessa parte psicológica, né? Nós temos um manual chamado DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. E lá ele está classificado uma doença chamada disforia de gênero, que é quando tem essa incongruência que a ciência fala entre o sexo de nascença e a identidade de gênero. Então, quando uma criança, por exemplo, não se identifica com o sexo de nascimento e quer ser, né, o outro sexo, quando isso dura por mais de 6 meses e quando causa um sofrimento clinicamente significativo, um prejuízo funcional na vida daquela pessoa. Porém, no próprio manual, né, ele traz que, por exemplo, se fosse, é que tem muita questão assim, mas isso é uma questão histórico-cultural, como o irmão Rafael já disse, né, porque as ciências sociais trazem muito a questão cultural sem levar em conta ou simplesmente ignorando a parte biológica, né, porém, se as culturas não ocidentais que têm atitudes com aceitação de comportamento variante desse gênero, eles viram que a criança, o adolescente ou o adulto com disforia de gênero, eles têm muito mais transtornos mentais associados, como, por exemplo, ansiedade, depressão, transtornos de outros comportamentos, autismo, inclusive, está ligado a esse tipo de, né, a essa doença, assim como quaisquer outras doenças, né, esquizofrenia e outras doenças mais, ela precisa ser diagnosticada e ela precisa ser tratada. Porém, o que se vê hoje na ciência? Né? Eles dizem que não precisa tratar, você precisa concordar com aquilo ali e deixar com que a criança, o adolescente ou o adulto, ele se aceite daquela maneira e todos ao redor aceitem, né? E que chega a ser antiético o tratamento, né, desse tipo de doença que, na verdade, eles não querem aceitar como uma doença, porque seria estigmatizar ou seria preconceito contra esse tipo, né, de pessoa que manifesta. Porém, a Associação Americana de Pediatria, em 2016, ela se posicionou contra a ideologia de gênero, dizendo, inclusive, trazendo porcentagens muito importantes para nós, por exemplo, que 98% das pessoas, 98% dos meninos e 88% das meninas confusas com o próprio gênero aceitam o sexo biológico dela depois de passarem pela puberdade. Porque a gente sabe que a puberdade, a adolescência, e já foi falado isso, é uma confusão de hormônios, é uma confusão de personalidade, a pessoa não sabe o que quer da vida, né? A pessoa não construiu ainda, né, quem ela vai ser. Então é uma confusão. Irmã Daliane, sim, pode repetir este percentual para que os nossos ouvintes gravem bem estes números que a irmã passou?
Sim, de acordo com o próprio manual que nós estávamos falando de doenças mentais, cerca de 98% dos meninos e 88% das meninas se aceitam com o seu sexo biológico, ou seja, é uma fase transitória. Porque um exemplo do que acontece é o próprio manual traz que, além da questão biológica, existe muito, sim, a influência da família, da relação dos pais com aquela criança. Por exemplo, numa família que tem um menino e uma irmãzinha menor, aí os pais dão mais atenção para a irmãzinha menor. E o menino mais velho fica com ciúme, quem sabe. Daí ele começa a se vestir como menina, porque na verdade não é que ele quer ser uma menina, é porque na verdade ele quer uma vantagem emocional. Ele quer ter a mesma atenção que a irmãzinha dele tem. Então se tem que estudar toda a questão psicológica da família, do relacionamento familiar. Não é simplesmente pegar um caso isolado e classificar tudo como transtorno de gênero, disforia de gênero. Muito bem, muito bem. Bom, Rafael? Eu até queria fazer uma correção ali na minha fala. Eu falei sobre a opção sexual do indivíduo ser similar à opção de um sujeito que escolheu qualquer outro, né? Eu usei o exemplo ali como, por exemplo, um homicida, né? Não estou equiparando, né? Porque, enfim, a pessoa pode escolher qualquer outro ramo, até um ramo profissional, né? É uma escolha pessoal do sujeito. A questão da sexualidade, o indivíduo pode assumir para si uma condição de homossexualismo, mas isso não tem uma raiz biológica. Era essa a proposição que eu estava eu estava argumentando a partir da minha arguição. Em relação ao que a irmã Daliane agora mesmo mencionou, isso é fato, né? E a gente agora aqui eu poderia entrar aí uma boas discussões sobre isso, mas vamos aguardar um pouco mais para frente, só dar uma pincelada aqui. O sujeito, principalmente o adolescente, né? Ele está num momento de uma transformação gigantesca, né? Então são muitas as discussões, os debates, são muitas as dúvidas, né? São muitos os traumas que as famílias carregam, né? De uma forma assim, ó, incontável, né? E isso é tão notável, mas tão perceptível, que a quantidade de alunos hoje que é dependente de fármacos, né? Que são diagnosticados com transtornos de déficit de atenção, de hiperatividade e tantos outros transtornos, é cada vez maior. Né? Na rede pública, a gente já tem um número expressivo. Na rede privada, eu fiquei impressionado com os números. Né? Então, as nossas crianças, né, os nossos adolescentes estão precisando de remédio cada vez mais. Né? Então, são ansiolíticos, né, são diversos tipos, categorias de remédios que eles estão fazendo uso. E claro, às vezes falta um pequeno empurrão ali, né, de alguém para dizer, talvez é a tua sexualidade, tá assim por causa da tua sexualidade. E o indivíduo, às vezes, inculca aquilo, né, internaliza esse pensamento, deve ser mesmo, né, e acaba se gerando outros problemas, porque ao passar esse momento, né, dependendo de quais atitudes esse adolescente vai tomar, isso pode gerar consequências muito graves, porque depois a quantidade de pessoas, né, que faz... No Brasil ainda existe uma necessidade de acompanhamento e tal, para fazer, por exemplo, a cirurgia de mudança de sexo, né? Mas depois o indivíduo mudou de sexo e chegou na fase adulta e descobriu que não era aquilo. Ele quer voltar para o sexo anterior. Isso acontece, e isso não são poucos. São muitos casos. Né? E daqui a pouco o indivíduo quer voltar, não consegue, e isso leva ao suicídio. O corpo foi deformado por cirurgias plásticas, por hormônios, enfim, por uma série de medicamentos que acabou utilizando. Então, há um percalço muito grande, né? Colocar isso lá, nesse momento de adolescência, ou anterior à adolescência, infância mesmo, quando o caráter do sujeito ainda está em formação, levar discussões que não dizem respeito, né,
essa etapa da vida. É um ponto muito interessante mesmo que os nossos irmãos estão trazendo aqui. E eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de fazer ao irmão Rafael, mas eu vou deixar o irmão Facundo agora fazer as perguntas que ele tem. Mas, irmão Facundo, antes do irmão fazer a pergunta, o que é que os nossos ouvintes precisam fazer? Os nossos ouvintes precisam deixar o seu like, compartilhar para que essa transmissão seja mais divulgada, para que mais jovens possam escutar e aprender a se defender numa faculdade, numa escola. Exatamente. Ter firmeza das suas convicções. Contamos então com o seu joinha e o seu compartilhamento. Irmão Facundo, com a palavra, por favor. Eu também tive uma experiência para ficar calcado na minha mente que isso aqui é uma farsa, né, a ideologia de gênero. Eu estava na faculdade, me lembro, e tinha uma palestra de duas médicas, e as duas médicas falaram assim: a gente vai falar sobre a área que nos concerne, sobre ciência. Aí eles começaram a palestra falando assim: a ideologia de gênero explica o sexo de uma pessoa pelo fato da cultura, a construção cultural dela. E aí eu perguntei, levantei a mão: então é pela cultura ou pela ciência que vão explicar? E pelas duas coisas. Conseguiu confundir. Muito bem, então vamos lá. Então eu tenho duas perguntas, eu acho que os irmãos podem responder, podem ligar as respostas para responder as duas. A primeira: quais os riscos dessa ideologia quando disseminada entre as crianças e adolescentes, especialmente quando torna-se obrigatória do currículo escolar? E a outra: numa sociedade em que a sexualidade passa a estar ligada ao arbítrio da cultura, não daria origem a perversões como pedofilia e incesto? Então começamos com o irmão Rafael aqui respondendo o irmão Facundo, após palavra com a irmã Daliana. Bom, vamos lá. Vamos conectar. Eu já estou aí, curioso né? com a resposta do irmão Rafael já. Vamos discutir assim essa questão que envolve a ideologia de gênero na escola. Bom, partindo-se então do princípio, né, de toda essa discussão científica que refuta a ideologia de gênero, né, não há espaço para as duas. Biologicamente não há espaço. O próprio conhecimento evolucionário, que é tão discutido, né, que já foi discutido aqui, inclusive, né, a evolução mesmo reputa, né, ela refuta a ideologia de gênero. Então, né, então assim, passando essa perspectiva, a gente vai para a perspectiva educacional. Qual é o problema que a gente encontra no processo formativo do sujeito? A educação, ela por si só, ela aborda aspectos políticos. Então, a educação, ela tem uma formação histórica e política. Então, por isso a escola discute história, discute, né, geografia, discute química, discute física, né? E essas áreas, elas não são segmentadas, elas são do que nós chamamos da tessitura do conhecimento, né? É o ser complexo. O que é o complexo, né? Não é aquilo que é difícil, né? Complexo é aquilo que é tecido junto. Então são essas várias... Essa teia complexa da formação do conhecimento, ela vai se conectando e formando um grande tecido. Bom, os políticos, né, conhecedores dessa formação do sistema educacional, procuram muitas das vezes utilizar o sistema educacional não para estabelecer políticas públicas, né, mas para estabelecer políticas governamentais, né, políticas partidárias. E inserem ali suas marcas, né, seus logotipos, né, a sua marca. E isso passa a fazer parte, então, do currículo. E esse é um grande problema. Por quê? Eu não vou citar partidos políticos aqui, mas nós tivemos vários problemas aqui no estado do Rio Grande do Sul em relação a isso. Milhares de reais foram jogados fora. Porque ao final de cada 4 anos muda a gestão, né? O Rio Grande do Sul tem uma característica histórica de não reeleger governadores. Isso aí é fato. Então, a cada 4 anos muda a política educacional do estado.
Então o indivíduo foi lá e colocou uma certa marca no tecido lá, na formação do currículo escolar. Passou 4 anos, o sujeito vai lá e muda. Mais 4 anos, e aqueles livros que foram construídos, foram feitos, a formação de professores, tudo isso é jogado fora e refeito novamente. Onde é que a ideologia de gênero entra nisso? Ela veio a nível federal, alguns anos atrás, mas isso passa por uma filtragem também das secretarias estaduais de educação. Então compete às secretarias estaduais de educação, né, a partir da nominação dessas políticas públicas, ela introduzir essa forma de educação no currículo. Bom, e daí isso é muito complexo, né? Porque na escola, principalmente na escola pública, né, o professor tem muita liberdade do processo, né, de formação do indivíduo. Esse professor é orientado e, obviamente, se há uma abertura nesse currículo para se discutir esses temas com um pensamento e um viés político, e esse sujeito tem uma tendência política à agremiação àquele partido, àquela ideia, ele vai introduzir aquele pensamento nas suas ministrações. Bom, mas e o sujeito, ele não tem condições de discutir e de rebater isso? Bom, pode ser que tenha, né? Isso é fato também, né? Como existe pessoas lá que têm um posicionamento político completamente avesso ao meu, existe, né, pessoas como eu que têm um pensamento diferente daquele outro. E de certa forma, procuro levar as minhas contribuições no meu viés ou no meu pensamento. Então, a atividade educacional se torna muito política por conta disso. Obrigado. E o sujeito que está lá na ponta, está na educação, né, e eu vou resumir aqui, senão nós vamos ficar a noite toda falando sobre educação. Mas assim, o indivíduo que está lá na ponta, o aluno, muitas das vezes, que chega lá na escola, ele está passando por enormes dificuldades familiares, sociais, econômicas, de toda a ordem, né? Emocionais, médicas, muitas vezes não tem um bom atendimento, o profissional... faltam profissionais da área da saúde, psicólogos, enfim, faltam infinidade de recursos na educação básica. E essa é até uma grande crítica que eu deixo aqui, né? E esse sujeito entra na sala de aula e é bombardeado com pensamento ideológico. Bom, ele pode se tornar um ativista político? Pode, mas em grande parte das vezes isso não acontece. Ele se transforma em um indivíduo com mais um problema. Ele entrou ali com 10, sai com 11. Né? E às vezes apontando que o problema é ele. Então isso agrava ainda mais os problemas do indivíduo, do próprio sujeito. Né? Que acaba se tornando um alvo muito fácil, né? Para discussões e debates muito pertinentes a essas ideias e que tentam corroborar com uma construção política, que muitas vezes não passa da ideia de formação do sujeito. Enquanto a escola deveria ter uma política pública clara e contínua de debate de várias ideias políticas, sim, de todas as ideias políticas que fossem colocados e demonstrar todos os lados. Então, observe só, a gente começou aqui falando, a gente está falando sobre ideologia de gênero, mas tudo cai lá no ramo educacional dentro de política. Então, como é complexo conseguir lidar com tudo isso na formação desse sujeito. A minha formação é Relações Internacionais, que é praticamente política, né? Então eu sei bem como funciona isso. Antes de passar aqui para a irmã Daliane, tem um comentário, inclusive, acredito que seja uma irmã de Palhoça, departamento de secretaria, eu não sei se é um irmão ou se é uma irmã, mas ela, participando aqui no chat, fez uma compreensão clara do nosso objetivo aqui. Ela diz o seguinte: combater a ideologia de gênero somente apresentando a Bíblia, a qual cremos, ali no ambiente acadêmico não vai ser suficiente. Sim, com certeza. Então nós precisamos de dados técnicos, que são aquilo que os nossos irmãos estão aqui nos transmitindo, para podermos nos defender e também argumentar, né, com aqueles que vêm apresentar este assunto. Então passo agora a palavra à irmã Daliane para responder a pergunta do irmão Facundo.
Amém. A minha parte, esclarecendo aqui, é um pouco mais médica, né? Não entro tanto na parte ideológica, mas algumas lives passadas em que nós conversamos com o irmão Bruno e o pastor Humberto sobre a questão dos celulares, mídias sociais, né? O que a gente vê, constata hoje em dia? É uma massificação, né, de ideias em cima das pessoas, que as pessoas perderam a questão do senso crítico, né? Por exemplo, o irmão Rafael pode nos dizer que no meio escolar, os alunos, eles não são incentivados a questionar tudo que lhes é ensinado. Eles simplesmente recebem as informações e aquilo vai se tendo como verdade. Um exemplo disso, e são dados científicos, que o Brasil é um dos piores países em matéria de estudo. Ciências, matemática, história. Infelizmente, a gente fica atrás de muitos países que são considerados subdesenvolvidos, né? E quando a gente estuda, por exemplo, quando a gente resgata a história do povo judeu, por que a maioria, uma grande parte dos cientistas que ganharam o prêmio Nobel, né, são judeus? Porque a educação deles é totalmente diferente. Não é uma questão de massificação das crianças, é uma questão de que eles são instigados a investigar desde criança. Por que disso? Por que daquilo? Eles são alunos investigadores. Então, por isso que a maioria dos cientistas, né, a educação judaica, ela foi por esse lado muito importante, né? E outra questão que eu acabei levantando aqui, que os estudos de gênero que começaram lá nos anos 60, a finalidade original deles era afirmar a absoluta igualdade entre homem e mulher, para libertar a mulher da discriminação de que ela era um ser inferior ao homem, né? Precisava negar essa distinção entre masculino e feminino. E aí tem uma frase que a gente vai analisar sob o ponto de vista biológico. Para a ideologia de gênero, homem e mulher são intercambiáveis em qualquer função. Aí eu pergunto para os irmãos, um homem pode gestar? Ele pode trocar de lugar com uma mulher nesse caso? Não, jamais. Forma alguma. Então, já começa a cair por terra, né? Então, ele não é... O homem e a mulher não são intercambiáveis em qualquer função. Existem funções que são estritamente de cada sexo. Por exemplo, ainda que alguém tentasse fazer uma cirurgia, né, irmã Daliane? Exatamente. Então, ainda que um homem tentasse fazer uma mudança de sexo, jamais ele poderia gestar uma criança. Jamais, exatamente. Então, o que acontece com a questão dizendo que a família natural é um estereótipo, que foi uma construção de uma opressão histórico-cultural, eles gostam muito de usar essa expressão, né? O que se vai vendo a consequência inevitável? A relação sexual, né, para fins reprodutivos já vai diminuindo, porque você precisa de um homem e de uma mulher para procriação, para perpetuação da espécie, um macho e uma fêmea, tanto no reino animal quanto entre os seres humanos. Mas o que acontece hoje, o que nós vemos? A fertilização in vitro é o resultado, por exemplo, de pessoas que não conseguem engravidar, né, e faz, então, os bebês de laboratório. Então, hoje eu não preciso, né, a sociedade não precisa mais ter um homem e uma mulher para casar e ter filhos, simplesmente vai no laboratório e faz a criança. Eu não preciso mais ter esse modelo convencional. E isso acaba, então, dessexualizando a paternidade. O homem acaba sendo um ser dispensável na questão da reprodução. Muito bem. Respondido, irmão Facundo? Respondido. Muito bem. Só, Pode falar, irmão Facundo. só questão de que a ideologia de gênero abre
portas para perversões como incesto e pedofilia. Eu acho que é uma parte que não foi respondida e acho muito importante. Ó, irmã Daliane. Então, palavra Não, com- pode ir lá, irmão Rafael. Eu gosto de ouvir o senhor. Eu amo aprender com o senhor. Então começamos com o irmão Rafael e passamos para a irmã Daliane. Então vamos lá. O que acontece, né? Essa questão. Aí entram várias polêmicas, né? A própria questão da adoção, né? Que envolve toda essa questão da pedofilia, enfim. Isso é muito complicado, né? E de fato abre-se, né, um leque muito grande para diversos tipos de discussões. Então a gente vive numa sociedade da relativização. Então, e esse processo de relativização, por exemplo, da família, né, do que pode ser considerado como família, né, a gente acaba abrindo portas para problemas sociais ainda maiores. Né? O sujeito, por exemplo, há discussões sobre isso, né? Foi até levantada recentemente por algumas entidades muito poderosas no Brasil a respeito dessa discussão, da descriminalização ou da flexibilização, né, do que seria o processo, que seria pedofilia, que não seria bem assim. Houve uma reação social massiva, né, principalmente da sociedade civil, e então se abortou essa discussão num primeiro momento. Mas sabe-se que esse é um procedimento em que as coisas tendem a voltar a andar, né, de acordo com o pensamento que a sociedade vai absorvendo ao longo dos anos. Então, vai se criando esse processo. Né? Então, a ideologia de gênero ela abre uma porta, né? Ela é uma entrada para uma discussão que pode se avançando ainda mais e trazendo outras perspectivas. Hoje se fala em pluricasamentos, né? Então, existem países da Europa, por exemplo, onde isso já é possível, né? Então, lá tem um casamento com 4, 5 indivíduos. Então, é um absurdo, uma maluquice, mas para a nossa cultura ocidental, e isso é tão interessante porque a cultura ocidental que nós tanto sofremos, né, para ser construída, para ser fomentada, a estrutura social, a família, né, esses princípios ocidentais, hoje parece que começam a ser corroídos, né? Pilares, né, tão importantes começam a ser relativizados. E isso é perigoso, né? Até mesmo para a implosão dessa cultura ocidental, que é a cultura cristã, que é a nossa formação que nós temos. Inclusive, como o irmão Rafael mencionou, a maioria da população no Brasil e também nos Estados Unidos é conservadora nos costumes, na moral, né? É conservadora. Então a população geralmente, né, na maior parte dos casos que se apresentam essas mudanças radicais, ela é radicalmente contra. E para colocar um pouco mais aqui, acrescentando essa pergunta do irmão Facundo, eu tenho um exemplo, já que vamos agora ter a resposta da irmã Daliane, que é médica. Nós vimos esses dias, irmã Daliane, não que os casos sejam de agora, mas nas pesquisas nós identificamos ali 2 casos bastante interessantes, né, irmão Facundo? Um deles, de um homem de 54 anos, 54, 56 anos. Ele se identificou, ele é um homem casado, pai de 7 filhos. Ele, com 54 anos, 56 anos, se identificou como uma menina de 6 anos. Então ele abandonou a família, passou a se considerar como uma menina de 6 anos, ou seja, mais novo do que os filhos que ele tinha, passou a se vestir e se portar como tal. O que eu acredito que se insere na pergunta do irmão Facundo, porque ele passou a se envolver com crianças. Exatamente, ele passou a estar na escola com criancinhas. Foi liberado isso. Teve acesso, então, disto aí para uma prática de pedofilia me parece apenas um passo, né? E o segundo caso que vimos também, que foi bastante, não sei nem que palavra usar agora, foi de uma mulher, ela se identificou como um dragão. Um dragão, isso, Um dragão.
Então, como ela se identificou como um dragão, ela cortou o nariz, ela afinou o nariz ela afinou e cortou as orelhas. E pintou o seu rosto de forma que ficou escamado e pintado, como se fosse um dragão. É triste, né? São almas que, né, precisam de Cristo. Mas eu acredito que se insere dentro disso que o irmão Facundo falou, especialmente nessa questão de pedofilia, porque as aberturas políticas e alguns certos entendimentos, quem sabe, supostamente científicos, podem acabar trazendo esse tipo de consequência. É o que eu penso, tal qual o irmão Facundo. Não sei se a irmã também compreende assim, tem liberdade de falar. Então, eu achei bem curioso esse caso da mulher se parecer, achando que é um dragão, né? Então, é a questão da disforia de gênero que a gente tinha falado inicialmente. Por exemplo, se uma criança, né, ela tá brincando e ela diz que ela é um cachorro, ou ela diz, eu sou um super-homem, as pessoas ao redor vão rir, né, e vão dizer, ela tá brincando, né, ela tá no mundo imaginário, né, faz parte, digamos assim, da infância, então ninguém vai levar aquilo a sério. Porém, por que se leva a sério quando um adulto, né, que é visivelmente, por exemplo, do sexo masculino, diz assim, eu sou mulher? A similaridade não é diferente, ele está com um pensamento confuso, dizendo algo que ele não é, né? Então, assim, por que isso não é considerado doença, né? Enquanto que para uma criança também não é considerado doença. Inclusive, essa questão de pedofilia, né? A gente já também falou em algumas lives sobre a questão da adolescência, da infância, que tudo tem o seu tempo determinado, né? O organismo de uma criança, ele não está preparado para ter uma relação sexual ou para gestar uma outra criança. Apesar de que nós vemos, por que acontece? Às vezes a gente vê nos noticiários, uma criança de 10 anos gestante, né? Cada vez nós vemos que cada vez mais cedo as meninas, especialmente as meninas, estão sendo expostas a disruptores endócrinos, ou seja, são fatores que fazem com que acelerem a puberdade daquela menina, né? Se nós compararmos antigamente, né, a geração lá das nossas avós, elas menstruavam com 15 anos de idade. Hoje, uma criança é normal, praticamente, a menina menstruar com 8, 9 anos de idade. Por quê? Porque ela está exposta a uma erotização precoce, que entra também na questão da ideologia de gênero, esse perigo da erotização precoce, né? Cartazes espalhados, televisão por todos os lados, bombardeando o cérebro daquela criança, né? Então, tudo isso, essa sexualização precoce faz com que tenha um efeito no cérebro daquela criança e o cérebro entende que está na hora de começar a se maturar para uma vida sexual ativa e gestação. Só que não é a hora ainda, só que ele foi acordado mais cedo. As comidas estão com mais hormônios, né? Ou seja, então as nossas crianças estão sendo expostas precocemente a esses disruptores endócrinos. Ou seja, por exemplo, é fato que as mulheres, as meninas negras, elas desenvolvem o corpo de mulher mais rápido do que uma menina de cor branca. Então, quando a gente tem uma menina, né, que tem já um corpo de mocinha, isso pode, sim, incentivar, por exemplo, uma pessoa que não tem essa boa mentalidade, que é a parte do pedófilo, né? A criança não tem culpa, mas
a outra pessoa que pensa coisas ruins acaba tendo um alvo fácil. Então, existem vários fatores aí que estão influenciando para que nossas crianças sejam mais adultas precocemente. Muito bem, eu até gostaria de voltar neste assunto da erotização precoce, né, da questão das crianças com os irmãos, mas eu vou deixar o irmão Pablo fazer uma pergunta. Claro. Paz do Senhor, irmão Paz Pablo. do Senhor, irmão Rafael. Paz do Senhor, irmã. Paz do Eu Senhor. gostaria de perguntar quais as diferenças entre sexo e gênero. Os termos estão ligados entre si, um determina o outro. Como compreender tais diferenças e quais implicações no mau uso dos termos em meio à sociedade? Bom, eu acho que a gente já discutiu bastante isso, né? O sexo está ligado masculino e feminino, né? O aspecto biológico, né? E o gênero é esse engendramento social da ideologia de gênero, dizendo que, né, especificamente uma coisa não está imbricada em outra, né? Então o indivíduo pode ser homem e pode ser mulher e decidir que é um dragão, né? Essa é a questão do gênero, é isso aí. Então, mas biologicamente, né, nós acreditamos, a questão é o indivíduo nasce homem, é homem, né? Nasce mulher, é mulher, né? Mesmo que queira ser dragão, ser porco, sei lá, qualquer outra coisa que queira ser, né? O gênero indique que quer ser, nessa construção, pseudo-construção social, isso não é possível. Eu acho que... Mandaliane, gostaria de complementar. Então, na verdade, é como uma expressão de chover no molhado, né? Porque o sexo é mais relacionado à parte biológica, masculino e feminino, enquanto que o gênero seria como a pessoa considera a si mesma, né? O que ela pensa dela. E aí ainda tem um outro termo, que é usado um papel sexual, que na verdade é o que a sociedade espera de Espera da mim. pessoa. Foi isso que o John Money começou a pesquisar e a partir daí surgiu a ideologia de gênero, né? Exatamente. Mas aproveitando então, meus irmãos, esses poucos minutos aqui que nos restam, a gente tem o quê? Pouco mais de 18 minutos só de programa. E tá muito bom, né? Então, 18 minutos é muito pouco para essa discussão tão proveitosa que estamos tendo. Voltando um pouco mais essa erotização precoce em relação às crianças. Irmão Rafael, começando pelo senhor, que é professor, e o irmão é professor em que nível, para que os nossos ouvintes estejam... Eu trabalhei com orientação de graduação, né, no programa de iniciação à docência do CAPES, da CAPES, né, da Coordenação de Aperfeiçoamento do Ensino Superior, e trabalho com alunos no ensino médio. Segundo e terceiro ano do Que ensino vão médio. de 14 a 18, mais ou menos. Aí é bem diverso. É bem variado, De né? 14 a 60. Hoje já variou Vai bastante, né? vai bastante. Mas, irmão Rafael e também Mandaliane, eu creio que esse é um dos principais perigos da ideologia de gênero. Porque um adulto, nós sabemos, né, vamos olhar biblicamente, é pecado, né, mas a pessoa é livre para decidir o seu caminho. É uma coisa ilógica, a gente já está vendo isso, que além de pecado, né, ou seja, de ofender a santidade divina, é uma coisa ilógica, que pode receber um tratamento, enfim, mas o indivíduo sendo formado, ele é livre para tomar as suas decisões. Exatamente, pode decidir. Perfeitamente. Agora, as crianças, que me parece têm sido o principal alvo do movimento globalista, né? A gente vê até a Unesco falando sobre isso, o principal alvo, e os irmãos sabem, os que estão videologados, que aquilo que a ONU, da qual a Unesco é um braço, né? É uma ramificação da ONU para a parte educacional, assim como a OMS e outros tantos, o que eles dizem é lei quase que inquestionável, né? Então, a Unesco ela tem se voltado, a ONU e a Unesco, para que as crianças recebam esse tipo de ensino. É mais do que dar uma opção, que também, na minha concepção, já seria errado, mas querem quase que obrigar que o professor ministre esse tipo de conteúdo sexual para crianças, que, como a irmã Daliane já comentou, o senhor também já nos falou alguma coisa,
não tem qualquer condição fisiológica e nem de desenvolvimento cognitivo, ou até o seu próprio raciocínio, que está em processo, de receber qualquer tipo desse tipo de conteúdo. E penso eu, os irmãos podem falar melhor agora, vai prejudicar o desenvolvimento e o futuro em todos os ramos. Inclusive, se me permite, complementando, Claro, pode falar. acho que foi ano passado isso. Nas escolas saiu uma reportagem sobre que os professores estavam aplicando matérias que envolvia meninos cuidarem de bonecas. Eles falavam para as meninas da escola trazerem bonecas de casa e eles tinham que levar para casa as bonecas da menina e tinham que cuidar delas. E as meninas tinham que pegar algum brinquedo dos guris, algum carrinho, alguma coisa do tipo, de brinquedos que obviamente são para meninos brincar, e também tinham que levar para casa. Então eu vejo que dessa forma eles estavam querendo incentivar talvez os meninos a ter atitude de meninas e as meninas de meninos. Bom, primeiro assim, a gente não está aqui, né? O nosso intuito não é atacar as pessoas e homossexuais têm que morrer numa cruz. Não é isso, né? Não. Cada pessoa, como o irmão Bruno falou, é livre para decidir, enfim, o que vai ser, o que quer ser. Né? A nossa discussão aqui não é essa. A nossa discussão aqui é, primeiramente, essa questão científica, biológica, é discutir o que é ideologia de gênero, o que é esse pensamento, essa construção. E isso precisa ficar claro, né? Daqui a pouco alguém assistir depois esse vídeo e dizer, eles estão lá arquitetando, são neonazistas, né? Não é isso, de forma nenhuma. As pessoas são livres, se quiser vir, estar conosco, ser cristão, deixar as suas práticas, é bem-vindo. Jesus disse, vinde a mim, essa é a ideia, né? Nós estamos aqui para falar abertamente, discutir e conversar acerca desses temas. Acerca do que o irmão posicionou ali, extravagâncias existem aos montes, de tudo quanto é tipo no meio educacional. O Brasil é um país com dimensões continentais. Né? Em cada município tem N número de escolas, né? Com tipos de professores, com formação das mais deficitárias, às vezes, possíveis. Né? Temos excelentes professores, mas também temos péssimos professores nas redes. Então, e às vezes não é nem culpa do profissional que está ali, né? Às vezes ele recebeu uma péssima formação. E temos gente mal intencionada também, né? Nós temos em todas as áreas, né, de formação profissional, temos profissionais às vezes que são mal intencionados, né? Querem fazer alusão ao seu pensamento, à sua bandeira política, partidária, enfim, isso acontece. Então, essas extravagâncias podem ser, realmente podem acontecer, né? Não é uma coisa normal dentro dos sistemas de educação. Realmente isso não é comum, mas existe, né? Existe diversas, talvez situações não tão assim expostas como essa que o irmão colocou, aconteçam mais cotidianamente assim, nas escolas, né? Principalmente tomando como base as orientações da própria Unesco, enfim, que acabaram, não sei baseado em qual perspectiva, né, em nome da igualdade, enfim, acabando gerando essa bolha de maior discriminação ainda e com consequências irreparáveis à formação do sujeito, dos adolescentes. Então a gente tem um grave problema, né, que a gente precisa discutir, precisa se sentar, precisa se resolver no país, que é a questão educacional. A irmã Daliane falava sobre os nossos indicadores de educação. O Brasil é péssimo, né? Estamos entre os piores aqui se não me falha a memória, nós somos o último ou penúltimo da América Latina. Então, assim, nós estamos atrás de Bolívia, nós estamos atrás da Argentina, né? Não que nós estamos atrás da Serra Leoa. Serra Leoa, que tem o menor índice de desenvolvimento humano do mundo. Então, é um negócio impressionante como é que a nossa educação consegue ser tão ruim, né? Então, alguma coisa precisa ser feita no meio educacional, só que isso não é com pensamento
partidário. Isso é uma política pública. E daí eu vou chamar a atenção, chamar lá do Japão, né, o modelo japonês, que não é o melhor do mundo, mas está entre os melhores do mundo. O modelo educacional do Japão começou em 1978. E o mesmo processo político educacional é o mesmo que permanece desde 78. Então, isso levou o país a um desenvolvimento. O Japão, né, as pessoas podem estudar mais, produzia materiais de segunda linha, né, que nem hoje nós temos certa discriminação com a China, né. Esse produto é chinês, é uma porcaria, não presta, né. A China agora começa a qualificar até os produtos deles, mas o Japão produzia, tinha esse papel, né, nos anos de 1960, 1970, até meados de 1980, e percebeu que para qualificar o seu processo precisava investir em educação. Agora, a gente não vai conseguir mudar, né? O Brasil tem tanta coisa para mudar, tem tanta coisa para discutir, tem tanta matemática para ensinar, tem tanto português para ensinar nossas crianças a escrever o básico. Tem tanta merenda para servir, porque tem criança que vai para a escola e tá com fome, do que perder tempo discutindo lá a ideologia de gênero para uma criança que está lá na pré-escola. Seria mais fácil a gente abordar dentro da filosofia o respeito a todas as pessoas, como é um princípio lá estudado dentro da ética, enfim, né, do que ficar criando uma disciplina para debater uma coisa que não tem sentido com tantas necessidades que o nosso país tem. Precisamos de engenheiro, precisamos de médico, precisamos de arquiteto, precisamos de professores, precisamos de todos os tipos de profissão. E os nossos profissionais estão saindo das universidades cada vez com mais lacunas, né? Mais problemas na sua formação, até mesmo universitária, porque hoje a universidade começou a perceber que o problema lá da educação básica está chegando na academia, né? Está chegando nos bancos universitários. Então, assim, não é mais uma ilha, né? Lá a Universidade Federal tem excelência. Não. Esses alunos estão chegando à Universidade Federal e estão trazendo consigo diversos problemas. Mas a gente não. Né? A educação brasileira, baseada nessa ideia toda, está pensando em parar para discutir lá a questão relacionada ao Joãozinho e a Mariazinha. Fazendo cartilha, investindo milhões de reais que poderia ser utilizado na qualificação de um professor. Né, da realidade escolar, investimento na estrutura da escola, que muitas vezes não tem nem internet, né, não tem nem merenda, não tem nem uma comida para oferecer. A gente está parando tudo isso para imprimir um livro colorido, como, né, teve aí alguns anos atrás, investindo em material que não vai ser utilizado. Para mim, eu também trabalho com a parte de engenharia. Eu achei fantástico porque construíram uma estação eólica em uma determinada parte aí do Brasil e fizeram uma estação, né, um campo eólico magnífico, assim, só esqueceram de construir as torres de transmissão. Então produzia energia, mas não tinha para onde levar, porque não tinha transmissão. A mesma coisa a gente faz no processo educacional. Então, quando a gente não sentar e resolver essas coisas, para mim, esse é um dos grandes defeitos, um dos grandes problemas que nós temos nas políticas educacionais brasileiras. Muito bem, meu Rafael. E Mandeliane, antes de sua resposta, chegou aqui para mim uma mensagem dentro deste assunto que estamos falando. Inclusive, aconteceu aqui em nosso município, né? Em determinado ambiente escolar, a professora orientou às suas crianças que elas deveriam beijar. A atividade delas era beijar as outras crianças, beijar na boca. Então, meninas beijariam meninos e meninas, e meninos beijariam meninas e meninos, e depois a tarefa era dizer qual deles tinham gostado. Então, dentro deste assunto ainda, eu lhe passo a palavra, só que temos pouquíssimos minutos. Eu gostaria, se possível, que a irmã nos falasse no máximo 2 minutinhos. Gostaríamos de ouvir com mais tempo, mas o horário está avançado. Sim. 2 minutinhos. Eu vou endossar realmente o que o irmão Rafael está falando. Vou citar aqui o exemplo. A minha irmã já foi entrevistada no programa da Juventude e ela passou 3 meses de intercâmbio na Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul, para quem não conhece, é um dos países bem desenvolvidos da Ásia, né? E nós sabemos, de acordo com a história,
que a Guerra da Coreia nos anos 50 devastou a Coreia. Porém, logo depois, ela teve um rápido crescimento econômico. Ou seja, 70 anos depois da guerra, o país está totalmente reconstruído, o país está numa tecnologia de ponta e o Brasil, né, ainda está lá na época das cavernas, no sentido da escola. Desculpa né? interromper, mas o Brasil ainda está exportando commodity. O que nós vamos falar? Aí a gente já entra na parte ideológica, política, né? E eu tô aqui de médica, então eu quero ouvir. Muito bem, Mandeliane. Irmão Rafael se levantou de forma, vamos dizer assim, espontânea no chat, uma hashtag aqui. Sem que disséssemos qualquer coisa, eu já contei aqui pelo menos umas 10, dizendo hashtag parte 2. Os irmãos estão desejando que continuemos este debate. Vamos ver se os nossos irmãos possuem essa disponibilidade. Para nós, com certeza, será assim um momento ímpar de nos enriquecermos. Hoje já foi de profundo conteúdo aqui para nós, não é isso mesmo? Muito bom. Glória a Deus. Já quero aproveitar então este momento, agradecer, irmão presbítero Rafael Pacheco, que esteve aqui conosco hoje. Pode dar sua palavra final, irmão Rafael. Desculpa, irmã Daliane, eu espremi seu espaço. Eu comecei a falar aqui. Me Não, expandi. não tem problema. Perdão aí pelo excesso de fala. Sabe como é que é professor, né? Começa a falar, daqui a pouco não para mais. Então eu quero agradecer pelo convite que os irmãos me fizeram. Deus abençoe. Né? Parabéns pelo trabalho, pelo programa que vocês estão desenvolvendo. Agradecemos a todos. Para mim é um prazer poder estar com vocês, colaborando, né? Na medida em que Prazer é nosso. eu puder aí estar, estou à disposição de vocês, precisarem. Sempre é um prazer poder voltar. Amém. Muito obrigado, irmão Rafael. Mandeliane também, se quiser deixar a sua saudação. Nós, de antemão, agradecemos a aceitação do nosso convite, estar aqui conosco esta noite. Irmão Rafael, eles espremem a gente com esse convite, né? Assim, de surpresa. Mas amém, como disse o irmão Rafael, nós somos instrumentos de Deus e nada é nosso, tudo é de Deus, né? E nós estamos à disposição para contribuir no reino de Deus. E eu vejo que esse assunto um debate muito profundo, e isso que a gente não entrou na parte espiritual do negócio. Eu quero deixar aqui rapidamente um testemunho. Durante a semana eu tive vários ataques no mundo espiritual com relação à minha saúde, e nesta noite eu tive uma experiência no mundo espiritual em que eu sentia sobre o meu corpo correntes e cadeias muito pesadas sobre mim. E Deus falava comigo e dizia que isso era relacionado ao programa, ao assunto da ideologia de gênero. Então, existem pessoas que estão acorrentadas, por isso que se chama correntes ideológicas. São realmente correntes espirituais que enganam as pessoas para que se afastem da verdade. Mais do que médica, que eu sou uma cristã, que Glória acredito na palavra de Deus, que tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito e nós confiamos inteiramente nele. Glória a Deus. Agradeço mesmo de coração a presença dos irmãos. Agradeço aqui também de público a toda a equipe que está aqui comigo, irmão Facundo, irmão Pablo, que estavam aqui me assessorando na entrevista, a irmã Denise Miller, irmão Géser Rosa e o auxiliar Ezequiel Pinheiro. Todos trabalharam aqui incansavelmente para que esse programa pudesse ser realizado. Agradeço a toda essa equipe maravilhosa. Que Deus abençoe todos vocês que aceitaram também este convite de estar aqui conosco, participando dessa live. Tivemos hoje mais de 230, parece, 250, não sei, aparelhos conectados. Isso dava milhares de irmãos assistindo este programa. Que o Senhor abençoe vossa vida. Queremos então nos despedir neste momento. Vamos dar esta saudação então que estamos tradicionalmente adotando neste período de pandemia, vamos dizer: paz, oração e união. Deus abençoe todos. Se Deus quiser, domingo que vem estaremos de volta em nome de Jesus. Amém.
Alguém aí tá me escutando?